Ah, tá. No caso, já Então, tá gravando, né? eu já começou agora. Falou. Tá. Já tá. E aí o que acontece é que só as pessoas que assistirem a gravação vão conseguir ver meu rosto. Só isso. Ah, sim. No meu caso, vai aparecer também ou não? É, seu rosto também. Ah, tá. De boa. Que cara, hoje o senhor Rafael aqui tá moído. Literalmente moído. Não pensei que eu ia estar tão cansado. Olha, eu também, devido a essa rotina pesada, né? Que a gente marca hoje, marca amanhã, mas é muita coisa para estar articulando ao mesmo tempo. Não, pra você ver, hoje eu levantei 6:30 da manhã pra pegar a viagem de 1h30. Foi das Eita, 7 até as 8h30 pra chegar na empresa, na Ingridium, que eu tô prestando consultoria. Pra sair de lá às 5:30 da tarde. Eu pensei que eu ia sair às 4. É que caraca. Você mora onde? eu sou de Porto Ferreira, cara. Porto Ferreira fica onde? Qual Fica numa estado? cidade entre Campinas e Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Ah, sim. Pois bem, eu sou paraense, sou daqui do Pará. Eu moro numa cidade situada na região metropolitana de Belém, chamada Castanhal. Que demais. E você dá o FPA? Sou do IFPA. IFPA? Top também. Lá dentro também tem um polo de medicina veterinária da UFPA. Então, essa Ah, dinâmica entre instituições. normal, normal, faz parte. E então você fez parte da Enactus IFPA? Isso, eu fui líder do time por quase 2 anos, né, durante a pandemia. Caraca. Aí, logo depois da pandemia, o período já tinha se encerrado, né? Uhum. De ser líder, eu repassei para outra pessoa e de antemão eu acabei saindo por um tempo também, que minha demanda acadêmica aumentou um bocado. Entendi. Passei, eu acho, uns 6 meses, e aí depois fui chamado agora para ser alumno e mentor de um time lá no Nordeste, pela UFAL. Eu estou mentorando lá o time. Demais, demais. Eu conheci um pessoal da UFAL num congresso que eu fui em Uberlândia. Então, O pessoal teve que pegar um bom avião pra chegar lá. eita, pois é, Alago... Alagoas pra Minas Gerais é meio difícil pegar um ônibus. é longe, né? Nossa senhora. Rota. Eu não teria coragem. Teve umas É meninas que tipo ir vieram do. daqui do Pará para São Paulo é 3 dias, né? Então, teve umas meninas que pegaram 17 horas de ônibus. É puxado. Não, total. Eu não aguento não. E o time que eu tô mentorando é Nactus Exalc, que fica próximo aqui. 1h30 de distância da minha cidade, que fica em Piracicaba. É da USP também. Eu sou da Universidade de São Paulo. Eu fiz parte do time da FZEA, basicamente da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Eu não fui líder de nenhuma parte deles. Eu fui apenas um integrante de um departamento que só existiu durante um ano, que foi o departamento de inovações. A gente trabalhava com basicamente com criação de novos projetos, prospecção, trabalhava em cima do Eneb também. Então Ah, foi que lá. bacana. Sim, só que o problema era o Eneb para 5 pessoas, né? É que é um evento nacional. Eu ainda não É, tive a oportunidade de participar presencialmente, né? Só online. eu também participei só online. Quando teve a chance de eu participar presencialmente, não deu tesão para ir. Pois é, eu também. É Não foda. tive como ir também, que estava muito em cima, muita coisa para. Não, não. Ah, pelo que eu entendi, nossas duas vidas são assim, ó, Muito corrido, né? loucuras. Loucuras. Eu, principalmente, eu durmo muito pouco. Eu tenho que fazer No... inúmeras coisas, né? Devido às demandas. Eu Tá durmo indo. minhas 8 horas por dia. Ah, Mas. Porque assim, eu não tiro meu tempo de sono para nada. Nada, nada. ah, É que você provavelmente estuda de manhã e viaja, né? não, eu estudo à tarde, só que pela manhã eu trabalho, mas é home office pela manhã. É, aí tu tem que Aí acordar à tarde, já, cedo. à noite já chega, já tem que.
Fazer mil e uma coisa Eu fazia das... noturno. Eu era das 6 até as 11. Ah, É puxado, eu sei como é. E deixa eu comentar um pouquinho sobre as minhas conquistas nesse último ano. Cara, formalizei a minha startup. Eu tenho uma startup chamada Timbrasom. que Timbrasom é top. uma startup que ela impacta surdos. Basicamente a gente faz a tradução de qualquer tipo de som em vibração. Então pensa assim, está rodando algum tipo de conversa, ou em YouTube Music, alguma música, eu pego essa música e consigo traduzir ao vivo essa música em vibração. Então Que demais. top demais, cara. Eu testei isso no evento de skate lá no Rio de Janeiro. O pessoal era atleta e surdo, só que esse evento era um evento meio internacional e também tinha show no meio. Ah, Então o pessoal lá pegando o aplicativo, porque o Timbração é um aplicativo de celular, Android, colocando lá para vibrar no microfone e aí sentindo o som do show lá, dançando junto com o celular. que demais, cara. É top. E depois, saindo do show, continuaram, porque a Timbração ela tem um segundo botão que é chamado Timbrar, que é basicamente ele começa a vibrar outros aplicativos. Então eles colocavam no YouTube Music e começavam a vibrar nas músicas que eles quiseram. Basicamente, o show acabava e o pessoal ainda tava curtindo o show no celular. Que demais. Muito boa essa ideia, né? Ah, Assim, top. assim, tá. A gente tá formalizando agora uma parceria com a General Motors para fazer carros que são 100% acessíveis para a população surda. E a outra parte que eu tava hoje na Ingridion, em Mogi Guaçu, que é basicamente a análise de crocância, que é o meu mestrado. Meu mestrado ele é basicamente pegar a timbração e aplicar ela para alimentos. E aí Ah, formar, eu consegui formar funções que quantificam o quão energético o som crocante tá. eita, é muito específico, né? É, Mas é muito legal. mas é interessante por quê? Porque tem muitas empresas que não conseguem fazer uma análise coerente de alimentos crocantes. Por quê? Aí vai Porque auxiliar. a única base que eles têm é o texturômetro. E o texturômetro, ele é muito ruim. Varia muito para determinados alimentos. E aí eu trouxe simplesmente minhas soluções lá para a empresa. E aí basicamente só pegando o som eu já falava assim, ó, diminuiu a crocância nessa faixa de tempo. Ó, melhorou a crocância nessa faixa de tempo. E aí para eles melhorarem o projeto deles. Eles Mas estavam olha que demais. eles estavam fazendo imersão de batata frita em um ingrediente que permite que ela fique mais tempo crocante. E aí a gente estava vendo quão crocante que ela fica ao longo do tempo, com o quanto que perdia. Aí tem que fazer toda uma análise, né? A análise foi simplesmente pegar a minha dentadura. Eu tenho uma dentadura de cerâmica que eu uso para testes. Coloquei a batata nessa dentadura, coloquei perto do microfone, gravei, fez o crack, parei, organizei a gravação e aí coloquei no Python. Python me deu os Ah, valores quantificados e depois eu joguei isso para Excel. Jogando no Excel já tinha os gráficos demonstrando a diminuição da crocância ao longo do tempo. que demais. Você falando sobre essa área de alimentos, né? Eu fiquei lembrando do período que eu fiz também um curso técnico voltado, né? À agroindústria. Acabei fazendo esse curso. E foi esse curso que me trouxe para o lado do agro também. Não, Eu top. já faço agronomia, então tudo isso que está falando aí me fez lembrar, né? Já desse conhecimento que eu já tenho já sobre Que demais, alimentos. cara. Muito legal. E Você é da aí, área de alimentos, né? Que eu... mistura a área de programação com a área de alimentos, com a área social. Então, pega esses três grandes pilares, que é o Rafael técnico. Ah, que maravilha, né? Porque além disso, eu montei. Não sei se você já ouviu falar dos termos de redes neurais. Não, eu ainda não.
Redes neurais é basicamente você fazer o computador aprender por você. Ah, inteligência artificial seria um pouco disso? Isso, inteligência artificial, só que inteligência artificial tem muito, tipo assim, diferente. Tem caminhos, tem redes neurais, tem alguns tipos de clusterização e assim por diante. São vários tipos de aprendizado de máquina que existe em inteligência artificial. E aí eu sou mais voltado em criação de neurônios artificiais que aprendem com os meus dados. Eu fiz um classificador de crocância. Basicamente, eu peguei torrada, frango frito e batata chips e peguei os áudios desses alimentos. Coloquei na rede neural e essa rede falava pra mim, ó, esse é torrada, esse é batata chips e esse é tal. Eu consegui pegar com 100% de acurácia, 100% de acerto. Então, consegui fazer aprender. E aí eu notei que o quê? Que os alimentos crocantes em questão sonora são muito diferentes. Não Ah, dá dá pra pra... generalizar o que acontece em um para o que acontece no outro. As formas, né, de crocância aí. Exatamente. E isso fez o quê? Fez a base para a quantificação, porque cada alimento vai ter uma faixa de crocância e cada alimento vai precisar de um experimento para poder analisar qual faixa é ideal. E assim, como os investidores têm agido quando eles sabem desse setor, dos projetos e tudo Os mais? investidores, o... é aí que tá. Os investidores eles têm uma visão muito diferente. Por quê? Porque na parte da timbração, eles colocam a timbração como algo assim que é difícil monetizar. Por quê? Porque a população surda, o salário que eles ganham é em torno de 1 a 2 salários mínimos. E que é muito pouco. É muito pouco, isso é verdade. Só que Às aí, vezes são amparados, né, ali por algum sim, auxílio, alguma só que aposentadoria. aí você e outra, eles estão muito acostumados a soluções que são de graça. Porque o Isso. governo cede essas soluções de graça para eles. Então, dificilmente eles veem valor nesse tipo de solução. Por isso que é difícil de monetizar a parte B2C. E por isso que a grande parte dos investidores falam para a gente ir para B2B, que são empresas. Por isso que aí a gente está o quê? Tentando montar parceria com a General Motors, com a Ingridion, com o Google, para gerar recorrência no negócio e nessa recorrência a gente fazer o marketing para o B2C. Porque para mim não é só impactar a empresa, eu quero impactar aquela pessoa surda que está aí trabalhando, suando o seu dia a dia. Colocar para eles um momento de lazer que eles merecem. E para isso o custo do aplicativo é uma assinatura e é basicamente 1% do salário deles. É tipo assim, se eles ganham 1.000, é R$ 10. É bem em conta, né? Então, Bem em conta. Principalmente porque o nosso gasto para manter essa pessoa no aplicativo é de R$ 2. olha, então seria apenas R$ 8, né? Aí pra... Seria apenas R$ 8 de receita pra gente, que pra mim tá ótimo. E aí dá pra. Só que o único porém disso é que, mesmo sendo R$ 10, a gente precisa de uma escala muito alta, ou seja, muitas pessoas, pra ter literalmente ganhar muito dinheiro, entre aspas. Isso, e para garantir também ali a intenção do aplicativo, né? Tudo. Exatamente. Que demais, Rafael. Deixa eu ver o que mais que tem. Ah, pra mim ser a Luminar foi uma conquista, porque eu tava tentando isso já tem uns 2, 3 anos. E nunca conseguia. Sério? É por causa que eu fiquei um tempo muito curto na Enactus e eu não tinha startup, então não tinha tanto a agregar pros times. Ah, sim, eu me inscrevi, mas eu não sabia que eu ia ser selecionado e foi até surpresa também. Ah, parabéns então, Olha, porque acabou sendo selecionado e eu não tinha nenhuma experiência, né? Porque tudo é a primeira vez, ainda é tudo muito novo, né? então, Então, mas eu digo, é um processo concorrido. é muita gente que se inscreve ali.
Ah, o amor pela Enactus não tem jeito. Eu trabalhei com um dependente químico, cara. Olha, Pessoas que. A pessoa, um deles que eu tava trabalhando, falou assim pra gente que nós da USP somos os espertos e eles não são nada. Cara, isso mudou minha vida, porque foi por causa desse olha. momento que eu falei assim, ó, eu quero trabalhar pra ajudar esse tipo de pessoa. Essas pessoas que não são privilegiadas como a gente, mas eu quero mostrar pra eles que eles podem ser as estrelas também. É, pô, eles veem de uma forma diferente, né? Quem faz parte de uma universidade pública. Exatamente. Provavelmente é a USP, né? Que é uma das maiores aí do Brasil. Uhum. Mesma coisa agora. James, você é estrela. Conte-nos sobre você. Assim, eu, como aluno e mentor do time UFAO, a gente tem feito várias dinâmicas, várias reuniões, né, para que possa estar potencializando o time lá no Nordeste. E eu, como atuando como líder, né, do time aqui no período da pandemia, foi um grande desafio ser líder, né, do time, porque foi num período de muita mudança social, né? E no meio disso tudo, a gente criou um projeto chamado Rede 5 Estável, que era um projeto justamente para colaborar, né, nesse período de pandemia. O projeto ele teve parceria, né, com umas empresas que acabou financiando e o Rede 5 Demais. Estável, o intuito dele mesmo era colaborar com a higienização das pessoas, né? As pessoas passavam ali, faziam seus anseios para que pudesse estar lavando suas mãos e não estar tendo esse contato durante o período pandêmico e que não viesse estar propagando o vírus, né, durante esse período. Uhum. Então, a gente alcançou o objetivo, né, do projeto, ganhamos a premiação de uma empresa e a gente foi bem, né, e pudemos encerrar o projeto de uma forma bastante satisfatória, mesmo sendo durante esse período pandêmico foi bem difícil de trabalhar, né, para sair, para comprar os produtos. Foi um grande desafio que a gente pôde cumprir, né? Arrasou. Foi bem legal. Arrasou. É, eu não sei o que aconteceu muito com a minha Enactus no meio da pandemia, porque quando eu saí da Enactus era 2019. Ah, Foi antes do grande pico, do epicentro, todo mundo ir pra casa e tudo mais. Mas eu sei do que aconteceu na Exalc, porque a Exalc, eles simplesmente tiveram que congelar projeto. olha, Porque tava todo mundo em casa, não tinha como ajudar o pessoal que tava lá, e era agricultura. Então, a agricultura você tem que colocar a mão na massa. exatamente. Assim, interessante que nesse período o time da Inax FPA, a gente também participou de outros editais, né, que visava ajuda no sentido de ganhar um certo valor e comprar a cesta básica, porque naquele período também muita gente estava pensando na necessidade, né? Então a gente acabou ganhando também no edital um certo valor e acabou destinando a compra de cesta básica, assim como também a distribuição, né? Foi toda realizada no campo e foi bem desafiador mesmo esse período. Eu É algo que imagino. não dá para esquecer o que a gente passou. Pra mim, acabou não sendo tão desafiador assim, porque o que aconteceu? Eu terminei minha faculdade, as matérias, no primeiro semestre de 2019. E aí, 2020 era quando eu ia começar o estágio. Ah, E meu estágio era programação. Era uma coisa que eu ficava numa salinha com o pessoal programando. Em vez disso, virou programando em casa. olha, home office. Literalmente isso. Não mudou muito minha vida. Aí comecei o mestrado no ano passado, ainda estava em pandemia e tudo mais, todo mundo longe. E aí também foi pura programação, as aulas tudo online aqui, só que assim, em comparação à graduação, que a gente tem 30 horas de aula por É, 30 créditos por semestre e tudo mais,
No meu caso, por semana era tipo 4 horas. E terminava no meio do semestre. Então, no final eu tinha um total de tipo 4, 8 créditos que eu tinha que cumprir por semestre. Então, era muito mais tranquilo. Com certeza, muito mais tranquilo. E aí os desafios que eu tive do mestrado, acho que eu comentei. O que mais, Jamilis, que você tem aí? Olha, hoje, além disso tudo, né, hoje eu trabalho de forma, chama de home office, né, mas eu trabalho por uma empresa da Suíça, que a gente trabalha aqui com questão de mapeamento, né, de áreas, através da geotecnologia, Ó, identificando áreas que passam por questão de desmatamento, né, por estar numa região da Amazônia, tudo isso que a gente vê na mídia, né, a gente está trabalhando aí em cima disso. E também para levar a questão da melhoria, né, para os produtores rurais, para que eles total. possam estar se regularizando juntos aos órgãos públicos, né, tirando seu CA, tendo, ajeitando toda a parte documental da terra, né, que é Uhum. necessário. Muitos produtores aqui, muitos nem têm o documento da terra, né. Eu voto pro Jamelis conseguir uma viagem com tudo pago pra Suíça, porque merece. Quem sabe eu vou dar, né, tem essa oportunidade aí mais à frente. Quem Hoje ainda sabe? sou estagiário da empresa, mas Ah, esse é o objetivo, hoje é né? estagiário, amanhã um gerente internacional já. E tá, filho, só assim, quando você for efetivado, você pode simplesmente buscar por vagas da empresa no nível internacional. Se não me Isso. Mas engano, esse é um dos objetivos mesmo. ó, esse Jamelis vai dar certo, vai dar certo. E eu tenho, desde pequeno, eu tenho vontade de morar na Suíça, né? E como andar da carruagem, hoje eu trabalho para uma empresa que tem sede lá, né? Top. Bem Não, interessante. arrasou. Vai com tempo que vai dar certo. Vai se É, esforçando. Essas noites aí mal dormido, uma hora vai compensar lá quando você estiver dormindo na Suíça. com certeza, no frio. Lá é gelado. Ai, ai. Deixa eu ver. O que Tem mais? mais alguma coisa? É pra ter, calma. Minha cabeça hoje ela tá tipo assim, no modo já automático depois que eu voltei da Dendridium. Ah, aí você faz mestrado, trabalha em consultoria. Como é É, que é isso? vou fechar os contratos de consultoria já mês que vem. Tô prestando para doutorado no exterior. Ah, top. O meu doutorado ele é uma linha parecida com a da Timbrason, que é simplesmente a tradução do som da nossa voz em código Morse. E aí a Que gente legal. ensinar crianças que são surdas a entender esse código Morse. E por que eu estou fazendo isso? Porque pensa assim, numa escola ou numa aula online, normalmente a pessoa que é surda tem muita dificuldade de estar lá sem libras. Sim. E aí simplesmente o que eu estou falando, olha, com o aplicativo do celular, a criança somente aponta o microfone para a pessoa que está falando e ela vai estar entendendo. É demais, né? É muito interessante, né? Quando se pensa nessa viabilidade Exatamente. para quem tanto precisa, né? Essa é a minha tese de Muito. doutorado que eu estou buscando uma vaguinha lá. Eu estou Vai pres- conseguir, com certeza. eu tô prestando para Duke University, que ela é uma Ivy League, é do nível de Harvard e MIT. E tô prestando para University of Washington, que é em Seattle. E a University of Illinois at Urbana-Champaign. Ah, vai dar certo. Três, né? Três, tá ótimo. Muito. Cara, você não tem Tá. noção do quão caro isso é. É Sabe, muito caro, né? sabe quanto que foi para fazer a prova de inglês? Eu Ah, fiz duas. Foi mais de R$ 500. eita. Mas você fez daqui do Brasil mesmo, né? É, Eu tenho que ir até lá. online. Tá. E sabe quanto que foi só para me aplicar, para eles revisarem minha aplicação? Cara,
Ainda teve que pagar a revisão. Ainda tive que pagar pra eu submeter a minha inscrição. Meu Deus. Sabe quanto que foi? Por Ah, inscrição? R$ 500. também. Eita. No final eu gastei R$ 2.000 só pra aplicar tudo, total. Esse ainda não é garantia, né? Ainda não é garantido. Meu Deus. É muito Mas é dinheiro. isso. É porque a Hoje a gente tá perdendo educação está muito ficando cada poder vez de mais compra aqui cara. no Brasil. É hoje buscar por fora também está cada vez mais caro e aqui no Brasil não é Se diferente. fosse tipo assim, voltasse a ser os R$ 3 o valor do dólar, tava ótimo. É, mas do valor que está. No valor que tá, ixi, foda. Por isso que compensa a gente sair pra fora do país, ganhar em euro, ganhar em dólar. É, e muitos têm ido embora, né? Para a Na verdade, o Europa. melhor de tudo é você fazer home office ganhando em dólar ou em euro. Isso, com certeza. Porque aí você ganha o salário de lá. Por exemplo, o engenheiro da programação nos Estados Unidos ganha em torno de 3 mil a 5 mil dólares. Só que você vai estar aqui no Brasil. E assim, você não tentou ainda na Google alguma oportunidade? Sabe a Google? A Google mandei lá para a parte de acessibilidade deles. Já estou conversando com eles, só que eu não consegui fechar uma parceria. Ah, Eu estou sim. conversando com o gerente de acessibilidade para ver como que a gente consegue fazer uma relação de ganha-ganha entre a minha startup e o Google. Ah, demais, né? Muito bom. Já é um bom, eles E já vai dar gostaram do certo, com projeto. certeza. Falei pro cara, olha, meu sonho é ver aquele YouTube com um botãozinho de tradução para pessoa surda. É, mas com certeza vai ter logo mais, né? Vai ter, vamos embora. Se depender de mim, já tá feito. Que demais, Rafael. Que legal. E aí, com toda essa minha expertise em questão de startup, criação de projeto, fomento de projeto, foi aí que acho que me colocaram pro pessoal da Exalc, que eu acredito que foi o essencial. Por quê? Porque eles tinham muita dificuldade em monetizar o projeto. Ah, E aí não fechava o ciclo empreendedor. Porque, por exemplo, o pessoal do AKI deles, eles ensinavam o pessoal o inglês. ah, Na verdade, o português. Ensinavam o português para o pessoal que era do Haiti, para que eles pudessem prestar prova e tudo mais e ser naturalizado aqui como brasileiro. ah. Só que esse português não trazia retorno financeiro para o pessoal. Era só um trabalho voluntário, era assim. É basicamente um assistencialismo. Aí tinha também o Musiquê, que era para crianças, e eles criavam os instrumentos à base de plástico. Maravilhoso o projeto. Eu vi lá, tanto no Instagram, a finalização do projeto, e foi lindo demais. Eu adorei. Mas o problema é que, como a gente está trabalhando com criança, também fica ruim de monetizar. Ao menos que você vendesse esses instrumentos, só que em questão de qualidade era bem diferente. Eu já trabalhei também com o pessoal da Nigéria. Sério, olha. Já fui mentor da Nigéria, antes Ah, mesmo de ser mentor aqui do Brasil, só que fui informal. E eles conseguiram chegar no World Cup. Eu falei, ó, se depender de mim, você chega no World Cup, e a gente conseguiu. Eles tinham um projeto que eu achei muito bonito, que lá na Nigéria, na cidade, tinha muito resíduo plástico nas ruas. Então eles catavam esse resíduo plástico, garrafa, sacola, afins, e transformava isso em vassoura. olha que bacana, que ideias. Eles conseguiram um método para transformar a garrafa plástica em vassoura. Isso eu achei maravilhoso. E aí eles vendiam essa vassoura. Tinha um pessoalzinho que confeccionava essas vassouras. A Inactus ajudava no marketing e ensinava essas pessoas a fazer a vassoura. Vendiam, parte do dinheiro via para a Inactus, parte do dinheiro ia para o pessoal lá. Ah, que bacana, gerava, né, Gerava o lucro, conseguiram fechar o projeto. E aí depois disso não fiquei. Ah, tinha outro também que era de, de reuso de óleo de motor de carro.
Lá também tem carros, só que aqueles carros mais antigos. E aí Sim. eles tinham também. Não tinham descarte desse óleo. Eles descartavam o óleo lá, o pessoal os nigerianos, no chão. Meu Deus. Isso É, no chão. fica muito meio ambiente, né? Total, total. E aí eles estavam trabalhando na época que eu fazia mentoria com eles em captar esse óleo de motor e usar para outras coisas. Eu esqueci o que que era. Eu não lembro agora se era sabão ou se era algum biocombustível. Não lembro agora do que eles usavam esse óleo do motor. Mas Ah, eles conseguiram gerar também outro produto para vender. que bom, né? Porque saber que uma coisa está sendo desperdiçada, né, no meio ambiente. Sim, principalmente algo que impacta tão negativamente o meio ambiente, o solo. E Isso aí demais. você. E o Haiti. E a Nigéria é um país que necessita muito de agricultura de subsistência. Isso. E aí o que acontece? Você vai lá, tenta plantar no solo e não sabe por que não está crescendo. E isso também vai prejudicar o lençol freático, né, que existe lá. Com certeza. Exatamente. Total. Deixa eu ver o que mais. Mestrado, doutorado, startup. As parcerias. Eu também fiz parte de um grupo de consultoria da faculdade focado em soft skills. Então eu ajudava o pessoal a criar habilidades de liderança, gestão de tempo, paciência, Ah, eu empatia, como se. como gestor, né? É basicamente isso. Também sou mentor de carreira na Mentora. Antes eu tinha bastante gente que me pedia mentoria, hoje não tem mais tanto. Mas já cheguei a pegar acho que uns 4 ou 5 mentorados que queriam trocar a carreira deles. Eles trabalhavam uma carreira e queriam ir para a carreira de UX, que é User Experience. Aí eu ajudei eles a montar currículo, a montar um LinkedIn bacana Ah, olha e que legal a isso. se Essa tua expertise aí também. a fazer simulação de entrevista, Sério, olha. ajudar no portfólio e teve também uma semana que eu fiquei lá em São Paulo, que foi a semana que teve de empreendedorismo da USP, com empreendedores tanto da Alemanha quanto do Brasil. E lá foi uma semana só em inglês. Inglês, inglês, Olha, inglês, inglês, inglês. tu já é fluente no caso. Meu inglês é bem avançado. Ah, Eu não sei se dá para categorizar como fluente. A fala é fluente. A escrita é avançada, ainda tem alguns poréns na escrita. Por causa que eu tenho umas manias do brasileiro, que o brasileiro é tipo muito prolixo na hora de escrever. E aí eu tenho essa parte prolixa também na escrita do inglês. Muitas vezes o americano ele gosta do tipo assim, uma frase e ponto final. A gente é uma frase, vírgula. Outra mas frase, ponto e vírgula. Tipo isso. é isso. E lá eu conheci um pessoal que trabalhava também com impacto social lá na Alemanha. Só que era mais pro pessoal que tinha problema de visão. Ah, E aí eu conheci um cara que é o Thomas Bischoff. Esse foi uma das minhas cartas de recomendação para o doutorado. Ele é que cientista de uma empresa da Alemanha e ele que fez uma das minhas cartas de recomendação. Então, isso traz um pouquinho assim de a mais. com certeza, meu Deus, tem um currículo demais, né? Tenho, mas demorou pra ter esse currículo, hein? Puta que pariu. É, tipo, passo a passo, ano a ano, mês a mês. E depois eu vou te enviar meu link lá do LinkedIn para ver se para te me dar umas dicas lá. Se tá Perfeito, muito pode ruim, aí eu mandar. Só posso não vou dar melhor. analisar hoje porque eu tô moído. Tá, eu vou te enviar no tempo que tu tiver, analisa e me dá umas observações. Beleza. O que mais? Acho que pra mim já foi. Eu creio que seja isso. Eu ainda não tenho muito, né? Que nem o teu currículo aí que tá bem avançado, bem top.
Ah, calma que seu currículo vai ficar tão top que você vai pra Suíça. A gente vai montar isso junto. Eu já tenho inglês aí, mas aí até o nível intermediário. Mas como eu não venho praticando ultimamente, eu acabo esquecendo de muita coisa You aí. have to talk English with your comrades in the industry, in the Ah, enterprise you work. So you can make like some English sessions for the people there. Like, oh, it's lunchtime. So in the lunchtime, every lunchtime will be English. We'll just talk English in that moment. So you go to the restaurant with them, and then it's the moment you guys talking English and just English. It's like 1 hour per day, so it'll be very nice for your fluency. yes. Pegou a ideia? Mais ou menos. Basicamente, o que você faz? Você tem o seu horário de almoço, não tem? Tenho horário de almoço, geralmente é bem corrido. Eu sei. Aí o que acontece? Se você tiver esse horário de almoço e for almoçar com outras pessoas, esse horário de almoço vai ser o momento do inglês. Porque aí você vai conversar em inglês com as pessoas enquanto você come. É, e tem sido um pouco disso quando eu encontro pessoas que gostam, né? Aqui no Pará ainda é um pouco É bem. só você mapear. Certamente vai ter gente interessado. Eu encontro muito na academia. Tem um rapaz que é personal, né? Ele gosta de estar conversando espanhol, um pouco de inglês. Ele tem. Então, uma boa também na academia, se você encontrar alguém, sei lá, Uhum. uns 30 minutos antes da sua aula, só inglês. Quanto mais tempo você conseguir se imergir no inglês, melhor fica a sua afluência. Eu todo Com dia tô certeza. assistindo Netflix ou YouTube em inglês, alguma coisinha, algum documentário, algum vídeo e afins. E aí ajuda. Com certeza. Eu ouço muita música em inglês. Aí, mas a música às vezes você fica mais focado no. Não no. Você não fica focado tanto na letra, você fica mais focado no ritmo. Também. Então Eu eu sou vou. muito disso de traduzir. O Porque quê? eu sou muito do traduzir ali. Você tem que, em vez de traduzir, você tem que já pensar no inglês, já responder em inglês. Tipo assim, a mania que a gente tem na hora que a gente aprende o inglês é traduzir o inglês do português no inglês, depois o inglês do português e assim por diante. Não, você já tem que já correr no inglês. É como se fosse É assim, uma cada batida. música tem uma batida, tem um toque. Isso. E o que você faz? Na hora que você vai falar inglês, é como se você mudasse o toque da música na sua É cabeça. verdade, faz sentido. O jeito que eu me vejo na minha cabeça, assim. Na hora que eu começo a falar inglês, é como se eu virasse essa chave de música e me tornasse um cantor em inglês. É muito bom mesmo. Eu não esqueço, né, de colocar o inglês sempre na minha vida, diariamente. Sim. Nem que seja no final do dia antes de dormir. Uhum. Mas é muito proveitoso mesmo. Porque eu sei que em algum momento isso vai me ajudar bastante, né? Total. Já que eu pretendo, Então, talvez um dia Jaminis, morar fora do Brasil. já acho que deu meu tempo. Antes que eu comece a ficar, sabe, super exausto. Meus pais também estavam querendo sair. Então, a gente finaliza aqui por agora. Sim, Mas o contato aqui tá feito. É só me chamar no WhatsApp e a gente manda a brasa. com certeza. Então, Muito obrigado pela fala, imagina. pelo Eu papo. Foi vou uma finalizar a satisfação. gravação aqui. E aí eu coloco essa gravação no YouTube depois. Tá bom.